Obrigado, Fábio. Convidamos agora o professor Dr. Rogério Meneghini, coordenador científico do programa Cielo FAPESP, para ministrar a palavra. A palestra, estou com palavra na cabeça. O que é a vida, livro de 1944, do físico Erwin Schrödinger. Professor Rogério. Pode tirar. Boa tarde a todos. No início desse mês, o Abel pediu-me para fazer uma apresentação breve sobre os livros da minha vida. E em 15 minutos, ou 20 minutos. E eu achei que não li tanto assim, mas sim os livros da minha vida que não dava para falar em 20 minutos. Então eu resolvi falar de um livro da minha vida, que por sinal se chama O que é a Vida? O que é Vida, título em português. E opa. Bom, esse livro foi escrito por Erwin Schrödinger, que foi um físico muito importante da primeira metade do século XX, pelo desenvolvimento da sua equação, que leva o seu nome, a equação de Schrödinger, que descreve basicamente como que funciona no nível quântico um átomo ou uma molécula simples, mas que descreveu também o comportamento quântico de estruturas até mais complexas. E ele também é considerado pela genialidade de propor um paradoxo que é chamado paradoxo do gato de Schrödinger, a respeito do qual eu não vou falar nada. Talvez por isso aquele gato no logotipo do Cielo Livros. E eu vou falar sobre esse livro por várias razões. Primeiro, porque ele é um livro que marcou realmente o século passado. Ele é um dos livros mais lidos pela comunidade científica e não científica. Ele influenciou tremendamente a biologia, mudou os rumos da biologia. Ele é um dos 25 livros mais importantes do mundo na área de ciências, segundo esse Discover Magazine. Ele está aqui, junto com um livro que não dá para ler, que é o livro do Origem das Espécies de Darwin, Princípio de Newton, Diálogo de Galileu, Relatividade de Einstein, Dupla Hélice do James Watson, Primavera Silenciosa da Rachel Carson. E, enfim, é um livro extremamente importante e eu vou falar a respeito dele também, porque ele é um livro editado pela Unesp, editora Unesp, a tradução para o português. O livro é de 1944, a tradução é da década de 90. O que apareceu esse quadrinho no meio? Junto com ele foi publicado, aliás, após 50 anos após esse livro, foi publicado O que é Vida, um livro que tem 20 autores diferentes, cientistas importantes, que é, na minha impressão, uma decepção. Também é editado pela editora Unesp, que é muito bom. Esses livros não estão ainda na coleção Cielo. Livros, eu espero que venham a ser editados nesse contexto. Mas são livros, eu vou mostrar por que eu acho que esse livro aqui é decepcionante e por que esse livro é marcante. Um ponto importante foi que a primeira metade do século XX foi a fase dourada da física, na verdade. Foi a fase em que descobertas na área da teoria da relatividade e teoria da física quântica tiveram um destaque enorme. Aqui eu listo 10 físicos importantes dessa fase, entre eles está o Erwin Schrödinger, todos ganhadores de prêmio Nobel. Essa lista podia subir para 20, 25, 30 físicos. Uma coisa importante é que esses físicos fizeram suas descobertas notáveis
E apenas um deles, o Erwin Schrödinger, que era austríaco, estava entre os físicos que se interessavam, ou era o físico que na época se interessava por biologia. E ele conhecia bastante biologia. Ele sabia, por exemplo, que Mendel tinha descoberto os elementos da teoria da hereditariedade em 1860 e não teve repercussão alguma na época. E que Charles Darwin, na mesma época, tinha escrito A Origem das Espécies, que teve uma repercussão fantástica no meio científico e no meio não científico. Por várias razões, que eu não vou discutir aqui, o fato é que essas duas teorias realmente vieram se encontrar, se complementar e se autoalimentar através das primeiras descobertas de Hugo de Vries, que era um cientista holandês, que ele realmente descobriu as leis de Mendel sem saber que estava descobrindo as leis de Mendel. E juntou as leis de Mendel, isso ele sabia, à teoria da evolução. E gozado que quando ele foi publicar o artigo correspondente a respeito da descoberta das leis de Mendel, que ele não estava usando com esse nome, ele foi avisado por um colega que Mendel, 50, 60 anos atrás, já tinha escrito alguma coisa que era exatamente aquilo que ele estava escrevendo. Um tanto decepcionado, ele teve que dar crédito total, e foi dado, à descoberta do Mendel, que até então tinha tido 7 citações do trabalho dele. E o importante de tudo isso era que o Schrödinger era o físico que estava colocando seus holofotes nessas descobertas novas que estavam sendo feitas no início do século na área de biologia. E essa primeira metade do século XX, é importante frisar que a física estava sob um intenso domínio do reducionismo. A ideia era que toda a ciência do mundo podia ser reduzida às leis básicas de física, algumas já descobertas e outras que viriam a ser descobertas. E a ideia era, então, essa, que os físicos achavam que a natureza do gene podia ser compreendida a partir das leis de física. E a física teve um progresso inusitado nessa primeira metade do século. Era mais ou menos comum achar que realmente, os biólogos achavam isso, os químicos achavam isso, que seria possível chegar, através das leis da física, a compreender o funcionamento da biologia, da química e outras ciências. Até as ciências humanas, alguns achavam. Muita gente é contrária a isso. Eu só vou citar um pesquisador extremamente importante, que é o Stephen Jay Gould, um biólogo que morreu no início do século passado, no início desse século. Escreveu O Polegar de Panda, escreveu A Vida é Bela, um evolucionista, absolutamente contrário ao reducionismo, porque ele achava que os acontecimentos contingentes, como, por exemplo, a existência do Homo sapiens, como que o Homo sapiens sobreviveu e outras espécies não sobreviveram, ele achava que isso só podia ser entendido através de um raciocínio não reducionista, isto é, ele não entendia que o reducionismo pudesse ser usado para essa interpretação. Eu também estou citando, nesse contexto, o Stephen Jay Gould, porque ele é um dos autores daquele livro, 50 anos depois, que é o único artigo que eu acho que vale a pena ler naquele livro, 50 anos depois do que é a vida. Bom, basicamente, o que dizia o Schrödinger? Os físicos quânticos sabiam que muda mais, o pequeno mundo muda muito mais intensamente, mais frequentemente que o grande. E é o que diz a mecânica quântica. Vou dar uns exemplos simples, só para uma compreensão maior. Hoje em dia a gente sabe que uma dezena de ilhas marítimas desapareceram nos últimos anos. Mas se você olhar o globo terrestre através do satélite, você não vai ver esses pequenos
acidentes acontecendo, você vai ver o globo terrestre aparentemente imutável. É um exemplo de que o pequeno acontece, mas não é tão perceptível na totalidade. A mesma interpretação pode ser dada no contexto mais químico, vamos dizer assim. Se você toma 1 litro de solução de açúcar em água, 100 gramas por litro, dividir em 10 copos de 100 mililitros, você vai ter a mesma concentração nesses 10 copos que você encontra no litro todo, 100 gramas por litro. Agora, se você for dividindo, chegar a 1 trilhão de copinhos, você certamente vai achar em alguns desses microcopinhos uma solução que não tem a concentração de 100 gramas por litro. São variações que vão acontecer, como existe no mundo quântico. Esse era o problema do Schrödinger. Ele não conseguia entender coisas do tipo seguinte. O gene deve ser uma molécula, isso é um fato, com não mais de 1 milhão de átomos. Isso o próprio Schrödinger conseguiu calcular e hoje a gente sabe que está correto o cálculo dele. Isso é uma molécula pequena. Para um químico que trabalha com moléculas pequenas, muito pequenas, isso aí é grande. Mas no contexto de um organismo, isso é uma molécula extremamente pequena. Como garantir um comportamento regrado e ordenado? Porque o gene é aparentemente algo bastante consistente, contínuo, não facilmente mutável, essa palavra correta em genética. Ele não sofre mutações com facilidade. Isso sabia-se, mas como era possível isso no mundo quântico? Verificar que 1 milhão é um número, aí eu coloquei, verificar que 1 milhão é um número relativamente pequeno, muito pequeno, no contexto de moléculas. O Schrödinger achava que o gene era uma molécula, formado por ligações covalentes, ele chamava de sólido aperiódico, o gene. E é preciso também lembrar que no cenário de 44 não se conhecia a natureza química do gene, quando ele escreveu o livro. Alguns apostavam na proteína, outros apostavam no DNA, mas só em 52 Hershey e Chase demonstraram que é o DNA. Só em 53 Watson e Crick descobriram a estrutura do DNA. Obviamente, Schrödinger não sabia nada disso e estava preocupado com essa estabilidade. Ele recorria a um exemplo da família da dinastia dos Habsburg, da Austrália, mas tinha se espalhado por todas as dinastias de outros países da Europa na época. E o que se notava nos quadros dessas famílias, desde de 1500 até 1900, era frequentemente essa malformação labial inferior, e que estavam presentes em todos os quadros de quem pintava os reis da época da dinastia dos Habsburgos. E isso durou por aproximadamente 20 gerações. Até o início do século passado, havia Habsburgos reinando na Áustria. Aí ele usava esse exemplo, ele era austríaco também, e perguntava-se como que um gene poderia ser tão estável. Era alguma coisa que tinha que ver com um gene, provavelmente recessivo, mas que era mantido. Como uma molécula tão estável? Como uma molécula que podia estar no ovócito, ou no ovócito feminino, ou no espermatozoide masculino, poderia ser tão estável? Nessa época, os químicos já tinham descoberto que uma reação que vai de A para B, podia ser um gene indo de A para B, que seria o caminho da reação, ele tem que ser ativado num nível de energia muito alto antes de ele cair para a energia do produto, que seria o B. Essa energia os químicos chamaram de energia de ativação e o Schrödinger estava bem a par disso. E ele começou a conjecturar, na verdade, de que essa energia de ativação era o ponto certo para ser atacado no contexto de explicar a estabilidade do gene. Ela devia ser extremamente elevada, por alguma razão que ele não consegue explicar. A energia de ativação é muito alta, portanto, a cinética dessa reação, a velocidade dessa reação é muito baixa, de A para B, de gene original para um gene mutado. Então veio essa proposta. As energias e ativações
que são esses limiares de energia na linguagem de química de então, se usava energia de ativação, que separa a configuração normal de um gene de modificado, que é a mutação, deve ser muito alta para fazer com que ela seja rara. Que é compreensível de um ponto de um conjunto de átomos, de um pequeno número de átomos. E eles têm uma probabilidade grande de variações estruturais, segundo a mecânica quântica. Essa é a equação que relaciona o tempo de permanência num estado químico, isto é, o tempo que dura um gene estável, poderia ser considerado nesse caso, com relação à energia de ativação. Quanto maior, ela está no expoente aqui, quanto maior ela for, maior é o tempo de permanência, de estabilidade, portanto. Bom, ele estava errado. Estava errado num contexto seguinte. Essas modificações do DNA, que a gente sabe hoje, estão sendo frequentes, contínuas, e podem dar, mas nem sempre dão, eu vou mostrar porquê, origem a mutações. Elas se dão através de agentes do meio externo, mutagênicos, carcinogênicos, agentes químicos, radiação ionizante, raio-x, etc., radiação ultravioleta, mas dão-se espontaneamente. E essa é uma reação que nós descobrimos no nosso laboratório, que ocorre espontaneamente numa cadeia do DNA. Imagine que isso aqui é uma cadeia de DNA, com umas fórmulas complicadas, muitos de vocês não entendem dessas fórmulas, porque é natural. E aqui uma reação que nós escolhemos para estudar, que envolve ferro e peróxido de hidrogênio, água oxigenada, que estão nas nossas células. Eles reagem numa frequência baixa, mas suficientemente significativa no contexto de alterar o DNA, porque forma-se nessa reação um radical chamado radical hidroxila, que é muito reativo, e olha o que ele faz. Ele corta a molécula de DNA no seu caminho, na sua extensão, libera um pedaço, e aí tem uma lesão. Bom, acabou o DNA, vai mutar o DNA, o que acontece? Isso na versão mais nova, claro, das coisas. Acontece que existe uma coisa chamada reparo de DNA, que foi descoberto na década de 60. E eu estive muito envolvido, posteriormente, em pesquisas desse tipo. Se vocês têm aqui um DNA normal, o DNA normal ele tem uma cadeia que é o gene, que significa a cadeia que dá informação para a formação de um produto do gene. E a outra cadeia, que está em azul aqui, é uma cadeia que está ali só para sustentar a integridade do DNA, para duplicar e para reparar. Ele é uma cadeia, que se pode imaginar como espelho da cadeia mãe. E aqui você pode ter uma lesão do DNA, aquela que eu mostrei anteriormente ou outra. O que acontece é que existe um sistema que opera rapidamente na célula, quando vê uma lesão, uma alteração, reconhece, retira esse pedaço aqui, não interessa como exatamente, quimicamente, não interessa no momento. Outra enzima, outro processo, complementa a fita que está íntegra, e uma terceira enzima fecha e você tem um DNA íntegro. Na verdade, essas alterações que eu pus aqui nessa bola vermelha, podem estar acontecendo com uma frequência relativamente alta. Por exemplo, por dia 0,01, 10%, 0,01. Mas ela vai ser reparada. Não é uma questão de alcançar uma energia muito alta de ativação. É a possibilidade de consertar quando houver uma modificação. Obviamente, o Schrödinger não podia saber isso na época. Então a proposta dele foi espetacular, as ideias foram espetaculares. O problema está quando duas lesões ocorrem no mesmo lugar, então um pode servir de cópia para o outro, que geralmente é um evento letal, não mutagênico, mas tem uma probabilidade muito menor de acontecer. É multiplicar isso aqui ou elevar isso aqui ao quadrado e dar esse valor aqui. Bem, para terminar, obviamente o Schrödinger fez propostas que são magníficas no livro de 1944. Ele induziu ou fez com que houvesse uma atração extremamente forte pelas propostas que ele fez para não só físicos, como para biólogos, químicos, etc. Ele realmente revolucionou a biologia a partir de então, com esse livro, mesmo com essa ideia que não se comprovou. O que é vida 50 anos depois, que é o livro que eu mencionei,
é, na minha concepção, uma decepção, porque não tratou exatamente de conhecimentos conquistados posteriormente, que explicariam isso que eu estou explicando. Não é mencionado uma única vez o que é reparo, se existe reparo, e que não puderam ser previstos por Schrödinger, mas nem por isso esse livro magnífico do Schrödinger deve deixar de ser lido. Ele é um livro que é feito para leigos, com um pouquinho de física que ele introduz, mas é feito para leigos, ou pelo menos para quem tem um início de estudos na área de física, biologia e química. Obrigado.